Irmãos, domingo é dia dos pais e eu creio que nós vamos ter um culto aqui diferenciado em homenagem aos pais. Lembrar de pai, a gente chega a uma certa idade na vida que a gente olha para trás e a gente vê quanta oportunidade a gente perdeu de desfrutar mais a companhia dos pais, de estar mais perto dos pais, né? E quando chega essas datas comemorativas, logicamente que a gente traz na memória da gente, né, a imagem do nosso pai. E com ela também vem aquele sentimento, poxa, ele podia ter vivido mais, a gente podia estar mais perto, a gente podia estar mais junto, a gente podia dialogar mais, conversar mais. E muitas vezes a gente tem essa oportunidade e a gente vai deixando passar, sabe? A gente às vezes coloca outras coisas e a temos como mais preciosas do que a oportunidade que a gente tem de conviver com os nossos pais. O nosso pai não é perfeito, não. Não foram perfeitos, não são perfeitos e não serão perfeitos. Assim como nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós, em absoluto. Mas a gente tem tanta coisa para aprender com os pais, não é? Tantas e tantas e tantas coisas. E tem coisas que você aprende com o seu pai quando você é bem pequeno que você leva para o resto da vida. Às vezes alguns exemplos que ele deu, às vezes algum trabalho que ele fez, que ensinou você a fazer, né? Então você traz. E infelizmente muitas pessoas perdem a oportunidade de desfrutar mais da presença dos seus pais, né? Desfrutar mais. E eu quero falar aí com os irmãos nessa noite a respeito do diálogo que nós devemos ter com nosso Pai Celestial. Porque quando um filho ele não conversa com seu pai, é porque tem entre eles algo no meio que impede essa amizade, que impede esse diálogo, que impede essa conversa, que impede, tem alguma coisa no meio. Quando nós temos Deus como nosso Pai, mas nós não temos acesso a Ele, nós não conversamos com Ele, que tipo de pai é esse? Que tipo de filho nós somos? Nós não temos que falar com o nosso Pai, mas como é que a gente não tem nada? Se é o nosso Pai, por que a gente não tem nada que falar com Ele? Por que nós não temos absolutamente nada para tratar com Ele? Se Ele é o nosso Pai, logicamente, nós devemos ter diálogo com Ele. Nós devemos conversar com Ele. Se Ele é o nosso Pai, ou se nós o temos por Pai, e nós não temos conversa com Ele, Ele não é um Pai distante. Nós é que somos filhos distantes. Nós é que estamos longe dEle. Porque não tem como Ele estar longe de nós, porque Ele está em todos os locais, em todos os lugares. E existe, irmãos, ensinado na Bíblia Sagrada, uma maneira, um modo, um jeito de nós nos aproximarmos e estarmos mais perto do nosso Pai Celestial. É logicamente que de princípio você pode começar um tanto quanto tímido, sem muito o que falar. Mas se isso vai se tornando um hábito na sua vida, e se você começa então a buscar conhecimento bíblico, a buscar conhecimento da palavra de Deus, então você vai, a partir desse momento, começar a ser cheio das palavras de Deus, palavras essas que você trocará com seu Pai Celestial no momento especial. E esse momento especial que eu me refiro não é de vez em quando, ou quando alguma coisa não está bem na nossa vida, porque geralmente a gente tem essas atitudes. A gente procura Deus quando as coisas não estão bem. Mas que pai que é esse? Ou que filho que é esse que só procura quando as coisas não estão bem? Que negócio, que interesse é esse? Que interesse é esse? O Senhor Deus nos procura e nos procurou, não porque nós tínhamos alguma coisa que lhe interessava. Ele nos procurou porque nós
precisávamos, necessitávamos, tínhamos urgência da manifestação da presença dele, para que nessa manifestação da sua presença ele pudesse trazer benefícios a nós, pudesse nos alcançar com seu amor, com a sua graça e com a sua salvação, nos trazendo para mais perto dele e consequentemente falar com Deus, quer dizer, orar a ele, conversar com ele, dialogar com ele. Tem uma passagem muito importante, irmãos, na Bíblia Sagrada, que eu quero aqui ler com você. A oração é anseio da alma humana por Deus. Presta atenção. A oração é o anseio da alma humana por Deus. E quando o homem ele não tem diálogo com Deus, consequentemente, o anseio da alma dele não é preenchido. Então, ele busca em outras coisas, busca em outras fontes, busca em tantas outras coisas suprir esse anseio que a alma dele sente. Porque nós somos feitos por Deus a sua imagem e semelhança. E nós, feitos por Deus a imagem e semelhança dele, não tem ninguém igual a ele. Não tem ninguém igual a ele. Ninguém é igual a ele. Ninguém é igual a ele. E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Não tem. Pode ser filho do pai, da mãe, pode ter 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos, nenhum é igual, nenhum. Podem até ser gêmeos idênticos, pode, mas os gêmeos idênticos, eles são para aqueles que não convivem com ele, porque uma mãe sabe diferenciar qual é um e qual é o outro, porque há diferença entre eles. A diferença entre eles, irmãos, o DNA de nenhum é igual. Como é que pode uma coisa dessa? Que Deus tremendo. Não existe ninguém igual a ele e não existe ninguém igual a você. Você é peça única. Peça única. Você é peça única, irmão. Você é peça única. Deus fez você a imagem e a semelhança dele. Não tem ninguém igual a ele. Ninguém. E não tem ninguém igual a você. Não viveu, não vive e não viverá. Ninguém exatamente igual a você. Por que que Deus nos fez assim? Por quê, irmão? Porque Deus, amado, Ele criou cada um e colocou, e Ele criou com a intenção de cada um de nós ocupar o nosso lugar na presença dEle, o nosso lugar. É como se fosse um enorme quebra-cabeça e cada peça, cada ser humano no seu devido lugar, Se não tem ninguém igual, então essa peça é insubstituível. Não tem ninguém igual a você. E você foi criado por Deus para estar na presença dEle. E existe um lugar que Ele fez para você, exatamente para você. Só você cabe ali. Se você não quiser ocupar esse espaço, o lugar para o qual Ele te criou na presença dEle, vai ficar vazio, porque não tem ninguém igual a você para ocupá-lo. Ninguém. Os homens de Deus, eles começaram a perceber isso durante a intimidade que eles foram tendo com Deus e desenvolvendo-a. E teve um homem, meus irmãos, um homem que todos nós o temos assim como um grande exemplo. Um grande exemplo de paciência. Ah, meu Deus, quem me dera.
a gente perde a paciência pelas coisas às vezes mais bobas. Às vezes a gente vê uma pessoa matar o outro no trânsito por coisa boba. Às vezes a gente vê a pessoa perder a vida porque se apressou, se atirou, se apressou e não teve paciência para esperar, não teve paciência para se concentrar, não teve paciência para contar até 10. E infelizmente, todo dia acontece isso, todo dia acontece isso, todo dia. Esse homem que eu quero dizer para você que foi o exemplo de paciência é Jó. E Jó, ele era um homem que não se conformou com a situação que ele veio a passar. A Bíblia nos fala que ele era o homem mais rico do Oriente, tinha 10 filhos. Ninguém tinha tanto gado, ninguém tinha tanta terra, ninguém era mais rico, ninguém era mais próspero do que ele. Mas ele não era um homem egoísta que tinha a prosperidade e achava que tudo aquilo que ele tinha foi algo que ele conquistou através das suas próprias energias, através das suas próprias forças. Não, ele atribuía essas bênçãos vindo da parte de Deus. Vindo da parte de Deus. E num dado momento da vida dele, a coisa reverteu, assim como pode reverter na vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Às vezes nós estamos numa situação tão difícil, de repente as coisas vão tomando um novo rumo, vão se modificando e a nossa sorte vai mudando e a gente começa a ser abençoado e começamos aí a crescer, começamos a desenvolver, começamos a conquistar e tal. Jó, quando ele fez isso, ele atribuiu tudo a Deus, tudo a Deus, ele engrandecia a Deus. Mas houve um momento de reversão na situação. Aquilo que era tão belo, tão bonito, tão lindo, se tornou uma coisa horrível. Ele perdeu tudo de bom que existia na vida dele, ele perdeu. Ele próprio conservou uma única coisa. Ele conservou isso. Ele conservou a fé em seu coração. Oh, querido, às vezes a gente, por tão pouca coisa, a gente já vai largando a caminhada com Cristo, por tão pouca coisa. Por tão pouca coisa, a gente já se afasta, Deus não existe. Põe a ideia de jegue na cabeça e sai dizendo que Deus não existe. E eu sou tão ignorante que eu vou também falar. Não existe um relojoeiro que tenha criado esse relógio. Isso aqui surgiu de uma enorme explosão cósmica e de repente veio e caiu bem no meu pulso aqui para marcar as horas. Assim, é mais fácil você ter fé em Deus e no Criador do que você ter fé no Big Bang. E quem quiser ouvir uma palestra de um grande cientista e ele desbanca todo o argumento teórico do Big Bang. Tudo. Deixa o Big Bang para lá e quem acredita no Big Bang, acredita-se no Big Bang porque não quer acreditar em Deus. Porque não acreditando em Deus, sabe o que acontece? Não acreditando em Deus, você não vive na sua mente tendo uma cobrança na consciência de que no amanhã você vai estar diante dele e no amanhã ele vai pedir conta dele ter criado você de um modo diferente, que não tem nenhuma outra pessoa igual. E você mesmo assim se levantou contra o seu Criador, negando a existência dele, que é inegável. O apóstolo São Paulo disse assim: é inegável você ver todas as coisas criadas e mesmo assim ter a ignorância de dizer Deus não existe.
Não pensa que são gente sábia, não. O intuito deles é negar o criacionismo, o intuito dele é negar o Deus da criação. É isso o intuito. É o intuito, essa é a finalidade. Nada além disso. Agora, esse homem, irmão, que de repente ele perdeu tudo, ele ficou sem compreender a situação. Sabe quando acontece alguma coisa com você e você fala, oh meu Deus, mas por que aconteceu? Eu não estou entendendo. Sabe quando acontece alguma coisa com você e você fala assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não estou entendendo, não estou compreendendo. E muitas vezes você quer compreender, você quer entender e tem uma enorme interrogação na sua cabeça e você não tem resposta para essa interrogação. Você não tem, porque não há motivo daquilo estar acontecendo, mas está acontecendo. Então, Jó, ele não entendeu absolutamente nada de tudo aquilo que estava acontecendo. Meu Deus, Deus que me perdoe eu pensar uma coisa dessa. Ele perdeu os 10 filhos numa pancada só. Já pensou o que é isso? Perdeu os 10 filhos. Ele perdeu todo o gado que ele tinha, mas o que é o gado em relação aos filhos? Perdeu todo o bem que possuía, mas o que é o bem que possui em relação aos filhos? Chegou um momento que a esposa dele ficou tão magoada, tão aborrecida, tão chateada, e disse, eu não compreendo como é que você ainda se mantém fiel ao Senhor. Fala a verdade, hein? Se a gente tivesse assim, uma coisinha assim de Jó aí na vida da gente, a gente jamais ia se afastar dos caminhos do Senhor, e a gente jamais ia arrumar esses argumentos fúteis para justificar a nossa saída, como se aquilo fosse, como se você se enchesse de razão com aquilo, e você é uma pessoa que ser igual, cheio de razão, cheio de motivos, tem motivos para abandonar o caminho. Olha a vida de Jó. Se ele abandonou os caminhos do Senhor, logicamente que eu não quero comparar a minha vida com a vida dele, que jamais seria possível isso para mim. Jamais seria possível para você. Por isso, eu nunca me arrisco a dizer assim, a gente tem que ter uma paciência de Jó, que existe ninguém no mundo que tenha paciência igual a de Jó, não. Não existe. Então, e essa paciência foi gerada através de toda a tribulação e dificuldade que ele viveu, mas ele continuou paciente, não se desesperou. Estava conversando com uma pessoa esses dias agora, e ele tinha tudo para resmungar, tinha tudo para reclamar. Ele falou, pastor, Deus sabe todas as coisas, eu não estou preocupado, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. Eu falei, glória a Deus por ouvir isso. Glória a Deus por ouvir isso, porque às vezes a gente ouve tanta reclamação de irmãos por tão pequenas coisas, mas tão pequenas coisas. E tem outros que passam grandes lutas e eles continuam, glória a Deus, confiante no Senhor, com o coração cheio de esperança. Assim como aconteceu uma coisa negativa, Deus tem o poder de transformá-la em positiva. A pessoa tem essa fé no coração. E muitas vezes os nossos passos são passos a questionarem ao Senhor. E olha o que foi que Jó disse no capítulo de número 23, do versículo 3 ao versículo 5. Olha o que ele falou. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse.
Jó, ele tranquilizou o coração dele. E ele disse: se eu pudesse encontrá-lo. Ele estava se sentindo abandonado pelo Senhor, por tudo que havia acontecido. Mas não havia rebeldia, não havia rebelião no coração dele contra Deus. Por isso, ele disse aquela palavra assim: o Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o Senhor. Compreensão, entendimento espiritual. E ele queria ter uma oportunidade de se apresentar diante de Deus e perguntar para Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que está sucedendo? Eu gostaria de entender, eu gostaria de compreender. E se ele me respondesse, então eu iria analisar a resposta dele. Eu iria pensar na resposta dele. E você pode ter certeza que Jó daria razão a ele, se ele argumentasse direto com Deus. Daria resposta a ele, se ele argumentasse com Deus. Irmão, olha, eu estou querendo trazer você para mais perto do Senhor, sabe? Trazer você pela palavra pregada, trazer você pela palavra pregada, porque muitas pessoas, amados, muita gente, eles têm um interesse muito grande por aquilo que o Senhor pode lhes dar, mas eles não têm interesse de entregar a vida deles na mão do Senhor, para o Senhor fazer da vida deles aquilo que Deus tem planejado e planejou na eternidade. Ou você acha que você não foi planejado na eternidade? Você não existia, mas o Senhor já tinha te planejado na eternidade. E quando eu digo eternidade, estou excluindo o tempo que Deus não é sujeito, tempo que Deus não se submete, tempo em que Deus não envelhece, tempo que Ele é a única pessoa que não tem começo de dias e não tem final de dias, e por isso que Ele é o eterno. Não existe ninguém igual a Ele. E esse Deus tão supremo, tão magnífico, tão maravilhoso, que planejou você na eternidade, e pediu que você viesse aqui a esta terra, Ele permitiu que você viesse aqui na terra como uma pessoa única, ninguém igual, para que o nome dele fosse glorificado na sua vida, na sua existência. Para que você fosse uma pessoa que se importasse com ele da mesma maneira, talvez não chegue a tanto, mas da mesma maneira que ele se importa com você. Que você tivesse um zelo com o nome dele, para não usar o nome dele em vão. Que você tivesse cuidado para não tratá-lo com indiferença. Que você tivesse cuidado para não tomar o nome dele com chacota e nem levar o nome dele em brincadeiras vãs. Ele não brinca com você. Ele não brinca com você. Ele não engana você. E aquela pessoa que confia nele, jamais por ele será decepcionada. Jamais será decepcionada. Por isso, irmão, Jó esperou pacientemente na presença de Deus. Ele não tinha argumento, não tinha o que falar com Deus, porque Deus não se permitiu ser encontrado por ele.
para Jó passar. Oh, amado irmão, a tempestade ela não permanece para todo sempre, tem um período de tempo. O vento que sopra terrivelmente, ele não permanece para todo sempre soprando, ele vem e vai. Ele pode causar alguns estragos, mesmo que ele cause estrago, depois que ele passa, vem a bonança, vem a esperança, vem a renovação, vem a restauração, vem uma nova perspectiva, vem novos filhos, que faz renascer de novo. Por isso, querido, nunca dê por perdido, por vencido, nunca. No final de tudo, Jó se ajoelhou diante de Deus e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a minha convicção. Eu sei que Ele existe e Ele não me decepcionará na minha expectativa, na minha esperança. Ele não me decepcionará, Ele não vai te decepcionar, querido. Por isso não entregue aí ao aborrecimento, não se entregue ao desânimo, permita-se renovar a cada dia a sua esperança, e essa esperança sua renovada, não olhando as circunstâncias terríveis, difíceis que você está passando, mas olhando naquilo que Deus faz com você, naquilo que Ele fala com você, no poder que Ele tem, na autoridade que Ele tem, na unção que Ele tem. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? Não use Deus como quebra-galho, tá bom? Não use Deus como quebra-galho. Estou precisando. Não use. Ele não usa você para quebrar o galho dele. Ele respeita você. Parece até uma coisa, mas Ele te respeita. Ele te respeita. E Ele está disposto, com mãos estendidas, para te ajudar. Amém? Renove a sua confiança, renove a sua fé. Não olhe na grandeza das suas dificuldades, olha na grandeza do teu Deus, olha no poder do teu Deus, olha na autoridade do teu Deus.